E aí? Você se lembra de coisas que você fazia quando criança? Algum fato marcante quando você era bem pequeno? Velhos Amigos, de Ecleia Bose. De onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como um tesouro na gruta de Aladim ou num baú que permanece no fundo do mar. Estão perto, ao alcance da sua mão. Você vai descobrir que as pessoas mais simples têm algo surpreendente a nos contar. Quando um avô fica quietinho, com um olhar perdido no passado, não perca a ocasião. Tal como Aladim da lâmpada maravilhosa, você descobrirá os tesouros da memória. Se ter um velho amigo é bom, ter um amigo velho é ainda melhor. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. A gente hoje vai falar sobre memórias literárias, né? O que é isso, memórias literárias? Né? Quando a gente fala de memória, a gente fala de lembrança, de experiências já vividas, né? Agora, quando a gente está falando de memórias literárias, sim, é óbvio, tem a ver com as lembranças, tem a ver com coisas que a gente já viveu, com experiências, mas são narrativas. Ou seja, a gente vai falar dessas lembranças, mas de uma maneira como se a gente estivesse contando uma história, em forma de narrativa. E aí é claro, né, quando a gente se lembra de algo, ao invés de simplesmente a gente relatar o que aconteceu, a gente pode dar mais detalhes, incluir nossas impressões sobre o que foi falado, sobre o que foi vivido, não é? Então, a gente tem alguns escritores que vão falar das suas memórias. A Ecleia Bose, que eu peguei aqui nesse material das Olimpíadas de Língua Portuguesa, tá aqui nesse material, que é um trechinho, né, em que ela fala sobre esses textos que ela recolheu das pessoas que moravam na cidade de São Paulo, né, as pessoas mais velhas, as pessoas mais antigas. Então ela recolheu essas histórias e escreveu, né, nesse livro, que é um livro Velhos Amigos, de São Paulo, a editora Companhia das Letras, que foi publicado em 2003, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas, em que elas contam pra gente as suas histórias, né? Mexe muito com o nosso imaginário. É muito interessante. Eu, quando criança, a minha avó, que nasceu em 1915, se eu não me engano, ela já é falecida, obviamente, mas a minha avó contava várias histórias da época dela, né? Ela me contava história de quando ela era criança, que ela adorava estudar, minha avó gostava muito de estudar, mas a família era uma família muito pobre, morava em Minas Gerais, uma família de muitos filhos, né? Acho que ela tinha uns 8 ou 9 irmãos, por aí, e eles eram agricultores, então ela falava muito dessa fazenda. Ela me lembra dela contar uma história que eles tinham uma fazenda, que houve uma tempestade, e essa tempestade acabou com tudo que eles tinham plantado. Tiveram que começar tudo de novo, né? Então ela contava isso, que ela ia a pé da casa dela até a escola. Naquela época, né, gente, estudar era um luxo, né? Hoje a gente tem escola, né, escola pública, mas naquela época, para você se matricular, principalmente para uma mulher, era muito difícil, né? E a minha avó contava que ela ia, que ela estudava, e que um belo dia, né, ela já era adolescente, né, chegou a situação em que ela tinha que se casar. Foi aí que ela conheceu o meu avô. E ela contava, né, que não gostava muito do meu avô, não, né? Na verdade, foi um casamento meio forçado, né? E ela falava que ela queria ser freira, ela não queria se casar. Mas casou com meu avô era filho de italianos. Então tem várias histórias, né? De carnaval, de festa de carnaval, enfim, muitas histórias. E isso mexia muito com o meu imaginário quando criança, né? Eu me lembro até hoje das histórias que ela contava. As histórias que a minha mãe contava também quando era criança, que ainda conta às vezes, né? Então isso é muito interessante, a gente ouvir, recolher essas histórias, né? A gente resgata o passado
E a gente consegue entender também o presente, né? A gente consegue, através dessas histórias, entender um pouco, né, quem nós somos, qual é a nossa história hoje, o que a gente vive hoje, não é? E a gente tem alguns escritores que fazem isso muito bem, que escrevem vários textos, narrativas, contos, romances, crônicas e falam sobre essas memórias de infância, de juventude, não é? E é muito interessante a gente adentrar nesse tipo de literatura, não é? Você tem na sua casa alguma fotografia antiga, algum registro antigo, alguma foto, algum objeto? Pois é muito interessante quando a gente olha álbuns de família, que a gente olha os nossos registros, né? Eu tenho aqui 2 fotos. Essa foto, que deve estar aparecendo para vocês mais ampliada, essa foto é a foto do meu pai quando criança, né? Eu me lembro de eu ter encontrado essa foto e eu perguntei à minha avó, quem é esse garotinho na foto? E ela falou, não, esse aqui é o seu pai, novinho, né? Então eu tenho a foto do meu pai quando ele era bebê. E eu também apresento a vocês, vocês devem estar vendo aí mais ampliado, a foto, a minha primeira professora, né? Essa escola aqui que vocês estão vendo, quem mora aqui pertinho de casa, né? Essa escola que tem aqui perto da padaria, né? Essa escola que agora é uma escola municipal, acho que é Maria José o nome da escola, né? E era antigamente uma escola particular, que era a escola, o Instituto Cultural Dom Bosco, eu estudei ali. E eu na minha formatura de jardim de infância, eu me lembro quando eu tirei essa foto. Eu devia ter aqui o quê? Uns 5 aninhos, 5 anos que eu tinha, e eu me lembro até hoje. Eu me lembro quando eu tirei essa foto, né? Então é isso, gente. A gente observar, né, as coisas que a gente tem em casa, os objetos antigos, objetos que a gente não usa mais, né? Até pouco tempo a gente usava CD, a gente não usa mais CD. Quem usa CD? Quem ouve? Muito difícil, né? E entre outras coisas, não é? Então eu convido você que está aí me vendo, está me ouvindo, que você procure na sua casa esses registros, né, do passado, fotos antigas, objetos antigos. Conversem com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai, com a sua mãe. Tenta entender um pouquinho, né? Tenta ouvir essas histórias antigas para poder você ter um registro das histórias da sua família. Tá bom, gente? Então é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.